Salve, salve família, sejam bem-vindos ao canal React Cortes Podcasts. E o vídeo que a gente vê esse aqui hoje é mais um corte aí lá de uma live que teve no canal Flow Podcast. Pondé e Monark debatem a crença em Deus, cortes do Flow. Vai ser bem interessante, é um conteúdo que eu curto aqui, é uma área que eu acho interessante. Eu tô aqui para opinar, como vocês sabem, meu canal é especificamente para isso, para mim tá aqui reagindo às situações, aos comentários dos caras aqui de coisas que eu entendo ou não entendo e comentar sobre o que eu entendo e sobre o que eu não entendo. Muita coisa, com certeza, eu vou comentar bobagem algumas vezes, pode ter certeza disso, mas não dou bola. E também muitas vezes eu vou comentar a coisa certa, pode ter certeza disso. Talvez na maioria, porque eu vou tentar trazer sempre coisas que eu consiga comentar pelo menos um pouco, para ser um pouco mais interativo. Bora ver então isso daqui. Se vocês tiverem outras indicações de algum corte para trazer aqui pro canal, deixem aí nos comentários as indicações que eu trago para vocês. Se estiverem gostando, esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para dar uma fortalecida aí pro canal, dar uma impulsionada mais pra frente, chamar mais gente para assistir. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sabe o que veio primeiro? Eu acreditar em Deus, depois veio isso que aconteceu comigo. Sem sacanagem, hein? Mas é sem sacanagem. Mas é sem sacanagem. Cara, eu tava falando com um pastor anteontem, conversando, trocando ideia. E ele falou, porra, eu gosto pra caralho do Monark, cara. Ele é malucão, do jeito dele ali, não sei o quê. Mas, porra, eu gosto dele. Cara, tu é pastor. Eu acho que eu não conheço muitas pessoas que acreditam em Deus o tanto que o Monark acredita. Cara, Eu acredito em Deus. Eu lembro da última vez que você falou. Você falou que inclusive teve um momento na sua vida Sim, que então, ó, isso te levou pra isso. resumindo, eu tive um momento de sucesso na minha vida, onde eu não acreditava em Deus, aí eu perdi o sucesso, entrei num limbo durante alguns anos. Nesse processo eu me reconectei com Deus. E aí aconteceu o flow. Aí é de você fala, pô, você reconectou com Deus porque você estava na merda. E aí a hora que você vai se conectar é quando você tá na merda, quando você não tem mais o que pedir, você vai pedir pra um ser espiritual, hipotético, poderoso, Isso universal. é estatístico, né? Sim, sim, Momentos de perda são momentos de conversão religiosa. com Aí, certeza. ó, passa essas porra aqui, pô. isso é verdade. Pô, parece até que tu não sabe comer comida. Mas falando em ciência, Eu sei, mas eu gosto de comer seco mesmo. Gosto Acabou sim. de falar isso aí. Eu gosto de comer seco porque às vezes não deixa muito apimentado. Tu não curte a pimenta? Às vezes. Tá. Isso aqui tá um pouco, mas tá gostoso. mas falando Parece em bom, mano. O taco. que tanta comida os caras pegaram hoje aí? também, eu fiz um teste aí, né? Eu acreditei na parada, eu me permiti acreditar na parada, e querendo ou não... Parada é Deus, você tá falando. Querendo ou não, isso foi positivo pra mim na minha vida, entendeu? Agora, eu sei que é um caso, né? É um ponto estatístico, não dá pra você traçar... Não é um caso. Muita gente já passou por coisas que você passou e acreditou em Deus Sim. e a vida mudou. E eu cheguei numa conclusão que pra mim, não acreditar em Deus, eu fico totalmente perdido. Tipo, eu não... porque pra mim, ou eu acredito que a gente tem um propósito, ou eu sou egoísta o máximo que eu puder. Não tem outra escolha. Porque não tem outra escolha. Porque se a gente tá num planeta onde é aleatório e foda-se, todas as decisões que eu tenho que tomar... Não, na verdade eu acho que ser egoísta, cara, isso daí é um ponto de vista meu, mas eu acho que ser egoísta é tu acreditar que algo tenha que existir pra te sentir bem, pra que algo tenha que existir pra te saber, tipo, não ficar preso no mundo de achar que o mundo é só uma estatística, que a gente só existe por existir e que pós-morte é só um nada e a gente vai virar poeira novamente. Isso, pra mim, o que ele falou que ele não gostaria de ser se ele não acreditasse, é o que ele é por acreditar. Por causa que ele precisa acreditar para criar essas situações. Eu acho que uma pessoa que não precisa, ela simplesmente aceita, ela não precisa pensar nisso. Aqui são decisões que vão me ajudar e foda-se o resto. Foda-se ética, foda-se moral, foda-se o que é certo ou errado. O que importa Não, é ainda mano. bem dado o jogo, que é a vida. Sim. Você tá falando que nem Dostoiévski. Se Deus Dostoiévski. Escritor russo. É o do Dostoiévski século XIX. moderno, rapaz. Um personagem dele fala no Irmãos Karamazov, um livro dele. Se Deus não existe, tudo é permitido. É o que você está falando. Nos debates mais... Isso não é 100% verdade, é o meu ponto de vista. Antes mesmo, vou responder sempre, tentar responder antes do Pondé, porque senão vai parecer que eu estou copiando o que ele está falando, né? Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que isso não seja 100% verdade, porque eu acredito que mesmo muito antes das religiões serem criadas,
a ordem tinha que existir de alguma forma para onde cada um dos povos viviam, independente da evolução que eles estavam passando. Para tudo que é tipo de situação tem que existir algum tipo de ordem, e a ordem ela acontece exatamente por situações que vão se desenvolvendo. E hoje em dia a prova disso é que a gente já evoluiu o suficiente para a gente ter uma mente racional muito boa, e os países que são menos, isso daí pode procurar em qualquer lugar, em qualquer site, os países quanto menos religiosos eles são, menos criminosos eles também são, e menos qualquer outra situação relacionada a suicídio, relacionado a assaltos, relacionado a assassinatos, qualquer coisa, quanto menos religioso o país é, menos ele tem isso em estatística. Então prova que a pessoa não necessariamente, ela hoje em dia depende disso, entendeu? Eu entendo o que ele está falando, porque existe muita pessoa que se prende a isso, existe pessoa que se prende a não fazer o errado por causa que ela sente que existem consequências caso ela faça, mas não necessariamente precisa disso. Os antigos e mais difíceis de responder. Quer dizer, se as pessoas... Porque assim... Pô, me dá um charuto desse aí, né? Isso aqui é... Tem que cortar o charuto, né? Ou você corta... Pode cortar assim, mas não é bom. É bom que fica parecendo, sei lá, Clint Eastwood. Tá. Mas você vai cortar assim, ó. Tá, corta só a bundinha. Senão não dá pra fumar. Tem gente que fura. Fura? Faz uns furinhos aqui assim. Tá, vou cortar aqui esquerda. lá a bundita. Caralho, hoje já destruindo o flow, mané. É. Deus, para de falar meu nome, caralho. Tá falando meu nome em vão. Tá. Daí, agora eu preciso de um isqueiro. Ui, acabou o raciocínio, os caras pararam de conversar. Do nada. Você tem que queimar ele todo, porque senão ele fica torto. Esse é o tipo de vídeo que eu levo muito hate, com certeza, de quem vinha assistir, por causa que eu opino contra o que a maioria da população acredita, tá ligado? Mas eu nem tô. E às vezes você passa a língua aqui, ó, para sentir o gosto do tabaco puro. Pra quem gosta do charuto. Caralho, O Monark não é dessas paradas, parece, né? Muito. Monte 4. Caralho, compraram o charuto que tu pediu, olha aí. Tem tudo lá. Até uma seda, umas paradas assim. Opa, desculpa, Food, não tem não. Mas você tava falando que essa era uma questão antiga. Isso é uma questão antiga pelo seguinte, porque assim, uma coisa é o monarca dizer que pra ele, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Vale lembrar, nossa, esse é um comentário que eu poderia ter adicionado anteriormente ali. Vale lembrar que as maiores guerras no mundo, as maiores guerras que nós conhecemos no mundo foram movidas pela religião, de algum tipo de pessoa que acreditava. Aí vai ter quem diga, mas acreditavam errado se fizeram guerra, mas acreditavam independente, entende? E muita gente, na verdade a grande massa que vocês vão dentro da cadeia, vocês vão perguntar se eles acreditam, a grande massa vai dizer pra vocês que acreditam. Então, continua tendo isso. Entendeu? Então, a religião enquanto tal, apesar de que ela tem efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, isso é verdade. ter comportamentos, botar pessoas numa certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião. Entende? Então, sim. Às vezes a religião é o que permite ela matar, inclusive. Ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim o assado, né? Sim, está aberto a interpretações. Isso, Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que pra ela, se Deus não existe, pra ela, tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou, se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Entendeu? Só puxa um pouquinho o microfone pra você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Não, mas quando eu não acreditava em Deus, eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus.
Só que com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade, era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória, parece meio cruel. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida, e não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Mas cara, mas é um problema, mano, porque, tipo, as pessoas tendem a acreditar, e é exatamente por esse motivo, vale ressaltar, né, que as religiões saíram, que começaram a existir, pra quem entende um pouco do passado aí, de como funciona alguns mil anos atrás, a expectativa de vida era muito mais baixa do que é hoje, muito mais baixa. E eu vou dizer assim pra vocês, peguem o Monark hoje, com a idade que ele tem aí, o Monark, cara, ele já é mais velho do que pessoas tipo 2000 anos atrás conseguiam viver na expectativa mais alta de idade. A expectativa de idade ela aumentou muito pro ser humano nos últimos milênios, vamos dizer assim. Então, tipo, tu imagina se um cara que ainda sabe que pode viver como ele até os 70, 80, 90 anos, que hoje em dia tá aí, muita gente vivendo até essa idade tranquilamente, já sente uma falta de algo porque ele não consegue enxergar propósito. Imagina naquela época que as pessoas viviam até 25, 22, 30 anos. Eu lembro que quando eu estudei umas paradas relacionadas a faraó, tipo, mano, os faraó que vocês conhecem aí, tipo, a Cleópatra, por exemplo, que é uma famosíssima, que vocês olham, parece um mulherão, ela tinha 8 anos de idade, cara, e vocês olham as fotos dela, ela parece um mulherão, tipo, grande, entendeu? Sabe, como uma mulher de 20 e pico anos. Não, ela tinha 8 anos de idade, naquela época, daquela história dela, quando ela foi faraó. E isso foi, se eu não me engano, há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Então, tipo, a evolução do crescimento do ser humano era muito mais rápido, mas por causa que ele morria muito mais cedo. Então, tipo, com 20 anos era a morte, 18 anos, 22 anos, essa média, assim, a morte há uns 2.000 anos atrás, mais ou menos. Então, claro, também dependia de região, mas nunca passava muito disso, entende? Então, tu imagina, e existem muitas comprovações do que as pessoas acreditarem em algo começou a surgir a partir daí, por causa que elas não conseguiam explicar nada, porque todos os fatores que se ligam. Hoje a gente vive muito mais, hoje a gente explica muita coisa e ainda assim se questiona sobre o que a gente está fazendo aqui. E tu imagina então numa época que as pessoas viviam até 18, 20 anos de idade e não tinham nada como resposta, não conheciam nada, não sabiam nem onde estavam. Então é fácil criar coisas para acreditar quando tu não entende nada que está na tua volta, ou quando tu não quer simplesmente aceitar que isso é isso simplesmente que a gente vive. Até me engasguei. Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel, e que eu não faço tanta questão de participar. Tá, mas tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta atenção nessa porra. Ah, com certeza. Nem chegar a formular esse raciocínio. Mas é porque eu tive o privilégio de ter tempo pra caralho e de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente... Mas as pessoas que não fazem esse questionamento é por causa dos dias de hoje, né? Hoje não se faz o questionamento porque já se é ensinado desde novo a acreditar em algo. Então as pessoas já sabem lá no subconsciente delas que elas não têm só essa vida. Então elas não se questionam tanto. Uma pessoa que se questiona disso, geralmente é uma pessoa que já chegou ao ponto de pensar muito no que na vida que ela tem, que às vezes não é boa em alguma situação, e ela pensar o que vai ser algum dia dela. Tem o que pensar. Aí você começa mas a tem pensar. gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor. Tem uma assim, história porra. pessoal aí em jogo. Uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá por que razões forem, que levou você, no seu tempo livre, na sua condição material, você ser capaz de organizar Refletir, esse raciocínio. me interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico. Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, caralho, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos, sei lá. Então, aí isso é uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida
sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Tá fudido agora, hein? Existe Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Não. Você me chama aqui, me dá comida mexicana, charuto, caralho. Só pra te Fica me fuder, fazendo né? pergunta merda. Então, Não, a verdade é que isso que você falou é real, tipo... eu chego lá no Exu. Vá, fale. É, que Deus, Exu, ou Pombagira, ou Oxalá, ou Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus, não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim, então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido. E que não tinha propósito. Apesar de que o propósito para mim nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi... Eu quero que ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o claro, propósito. é um propósito real, entende? É um propósito real. Tipo assim, quando se fala em propósito de vida, as pessoas diretamente ligam a algo místico. Tudo as pessoas tendem a ligar a algo místico. Quando as pessoas não entendem a realidade da vida, elas geralmente ligam a algo místico. Ele está falando que ele ligou a algo real. É simples, é algo real. Ele não tem um propósito místico, um propósito de uma visão do que vai ser de mim quando eu morrer. Eu estou aqui nascendo para nada. E todos os propósitos reais, eles são criados humanos. Porque, por exemplo, ele criou o propósito de trabalhar a vida dele com algo que ele seja feliz, mas porque neste momento dessa vida ele nasceu dessa forma, conseguiu o que ele conseguiu. Se ele nascesse 1000 anos atrás, seria outro propósito real da época, 1000 anos adiante, outro propósito real da época e assim por diante. Os propósitos reais a gente cria no passar da nossa vida e conforme as gerações vão mudando, né? Por isso eu desisti da medicina, fui pra filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O seu propósito era algo que tu definiu pra você mesmo. Foi. Não foi algo divinamente Não, dado a não, você. não. E eu sentia que Mas eu discordo disso que você falou. trabalhar no que eu não gosto, eu tava vendo já na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era, há, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que é que eu gostaria. Podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu, porque achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação, assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos, ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você, justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. As pessoas falam com você diretamente, te orientam, você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido, prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Que isso é um prático. Para muita gente essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana,
Meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão de rotina, que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, e você está do lado certo do time do bem. Isso aí. Cara, é interessante a visão deles, esse tipo de assunto é muito legal, cara, assim... Infelizmente as pessoas que estão na internet não sabem ponderar isso, né? Só tem radical na internet e logicamente não sabem ouvir opiniões diferentes, porque tem que ter respeito com todo mundo, independente de ter ou não ter religião. Tipo, como eu mesmo, eu sou um ateu, eu não necessariamente quero que a religião acabe por causa disso. Eu acho que tem uma sua grande importância nos dias de hoje. Eu só acho que não é necessário uma pessoa ter religião para seguir uma vida normal, que eu não acho que exista Deus como todo mundo acredita, como muita gente aí religiosa, todo mundo que é religioso acredita. Então, tipo, e tenho meus pontos para isso, como eu comentei muitos aqui durante o vídeo, mas tem muito mais coisa, até muito mais coisa talvez aí do que o próprio Pondé, talvez, porque o Pondé ele é um filósofo, então tudo que ele acredita, não só em questão religiosa, mas em muitas coisas da vida, são coisas abrangentes na qual ele consegue fazer uma análise delas e ao mesmo tempo, tipo, opinar e acreditar naquilo, não acreditar naquilo por motivo X ou Y, tanto que eu vi que as opiniões dele aqui não são tão enfáticas quanto eu já vi pessoas que são características de ateus realmente bem fortes, vamos dizer assim, pessoas que estão por exemplo, pegam, sei lá, um cara que trabalha com uma área que não tem nada a ver com essa parada da filosofia e o cara é ateu, mas ele é fixo mesmo nessa parada, ele daria respostas muito mais enfáticas pro Monark do que o Pondé deu. Não sei se é porque ele não curte muito falar dessa forma, ou ele só gosta de falar da parada da experiência e não ser diretamente crítico, mas geralmente uma pessoa dessa área seria um pouco do ateísmo mesmo, seria um pouco mais crítica diretamente falando, e teria umas opiniões mais enfáticas, vamos dizer assim, sobre as situações que são comentadas. Mas ele comenta muito bem também sobre o assunto, e dá pra ver direitinho que ele é um cara super informado sobre esse tipo de coisa. Ele tem uma visão realmente realista da situação, quando ele falou da parada ali, que ela funciona mais na prática do que na teoria, a relação do tipo, ela funciona na prática realmente, porque muita gente se recupera de muita coisa, porque acredita naquilo, entende? Muita gente entra no meio social disso e às vezes por acreditar naquilo e tentar fazer algo novo para mudar, ela acaba realmente conseguindo as coisas. E isso é a prática. Agora, a teoria não se aplica porque, na real, como se diz, como o próprio Monark acabou de concordar com ele aí, concordar não, é entender a visão dele, vamos dizer assim, porque o Monark não concorda com esse tipo de visão, mas como ele mesmo acabou de comentar, é algo real, entendeu? Tudo que existe tem um motivo e um porém, e tudo pode ser explicado. Quando algo não pode ser explicado, algo naturalmente não existe, ou não existe até o momento, geralmente é assim que funciona. Mas tudo precisa de um pontapé inicial para existir, entendeu? Então é por isso que se formulou os ateus. Eles vieram de um pontapé inicial que não existiu ao ponto de divisão de quem é ateu. Tipo, não teve um pontapé inicial tipo, não, pera, em algum momento aconteceu algo que se criou realmente a dúvida de algo comprovado que exista Deus. Então eu tenho que me criticar, que é uma coisa que eu falo. Se em algum momento tivesse qualquer fato científico que comprovasse qualquer coisa espiritual, qualquer coisa de pós-vida, qualquer coisa que seja mística dentro de qualquer religião, eu já criaria um ceticismo. Não precisava só ser da católica ou da evangélica, por exemplo. Qualquer coisa que criasse tipo, fosse algo espiritual, que geralmente todas as religiões trabalham, que é quando tu não quer aquela situação, quando tu não consegue explicar algo, tu explica com a espiritualidade, tu explica de formas que tipo, não são reais, vamos dizer assim. Então, se qualquer coisa não real, de qualquer religião, fosse provada cientificamente, aí eu teria minha dúvida, aí eu me questionaria. Mas nunca no mundo a ciência provou nada que é irreal, porque a ciência sabe muito bem que tudo tem que ser dentro dos acontecimentos normais do ser humano. Não tem como uma coisa simplesmente funcionar fora dos padrões humanos, fora dos padrões físicos, etc. Mas isso aí é um argumento muito mais profundo que talvez muita gente que está aqui vendo esse vídeo agora não vai diretamente conseguir compreender. Bom, galera, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Espero que vocês entendam a opinião das pessoas aí. Total respeito a todo mundo aí que acredita em qualquer coisa. E até a próxima. Tchau!